Oi, gente, então eu vim trazer uma série agora no canal sobre cristais. Vai ser pro lado mais do esoterismo, mais do místico, né? Então eu acho que vai ser bem legal abordar esse assunto aqui. Então é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá like, compartilhe com seus amigos. Então é isso aí, bora pro vídeo. Os cristais são um mistério desde que foram descobertos pelos povos da antiguidade. Suas cores e formas notáveis fizeram com que fossem reverenciados e dotados de significados espirituais ao longo das eras. Por serem uma das estruturas mais estáveis e ordenadas da natureza, essas pedras se tornaram o ponto focal de muitos métodos de cura e divinação. Entre eles, o costume de se usar amuletos de proteção ou de lançar pedras para prever o futuro. Os cristais são instrumentos maravilhosos quando se quer explorar além do mundo que conhecemos, pois suas origens terrenas nos mantêm ancorados nos aspectos práticos da vida diária. De onde vêm os cristais? Os cristais estão em todo lugar à nossa volta. Nós nos vemos na areia, nos pedregulhos das praias, até no certificado mármore polido da fachada dos prédios ornamentais. Há séculos, pedras preciosas são garimpadas nos leitos dos rios e nas encostas de montanhas que a erosão escavou fendas e cavernas. Os cristais são o resultado final de um longo processo. Pode levar milhões de anos até que vejam a luz do dia. Camadas em movimento. A Terra parece um planeta firme, sólido e estável. Mas os continentes da rocha sólida sobre o qual vivemos, na realidade, não passam no fino envoltório de um interior dinâmico e turbulento. A própria rotação da Terra, sua órbita em torno do Sol, e a influência da Lua dos outros planetas produzem forças gravitacionais poderosas dentro de massivos volumes de rocha e de manto terrestre, fazendo com que suas camadas rochosas deslizem umas sobre as outras num movimento contínuo. Cristalização. A tensão pode fraturar as frágeis camadas rochosas da crosta terrestre. É assim que os cristais se formam. Quando gases superaquecidos e líquidos, sob enorme pressão, forçam caminho à direção à superfície, junto com a rocha derretida quente, conhecida como magma, essas soluções são saturadas de diferentes elementos e compostos das camadas profundas do manto: água, oxigênio, sódio, ouro e ferro, por exemplo, à medida que vão passando por camadas mais frias e menos ativas da rocha. Esses elementos vão se separando da solução aquosa e começam a se cristalizar em cavidades e fendas. Dependendo da mistura de elementos e das condições ambientais, diferentes minerais se formam. A quantidade original de cada matéria-prima determina o tamanho dos cristais e a extensão de cada depósito. Embora nem todos os cristais se formem nessas condições vulcânicas ou ígneas, a maioria das pedras preciosas se formam assim. Essas são geralmente as pedras mais duras, como a granada, o rubi e o diamante. As áreas de atividades ígneas ao redor dos vulcões são ricas em mineração. Condições alteradas. Como a crosta terrestre está em contínua, embora lenta mudança, as condições podem se alterar, permitindo sucessivas ondas de cristalização. Quando as rochas e minerais são transformados em estruturas e composições completamente novas por essa sucessiva cristalização, as condições são chamadas de metafórmicas. As rochas metafórmicas e seus cristais ocorrem nas áreas grandes calor e pressão, geralmente onde as rochas foram enterradas, dobradas e comprimidas pelos movimentos da Terra. Assim que são expostas à água, ao vento e ao gelo, todas as rochas começam a sofrer erosão. Toneladas de partículas de rocha descem os rios todos os dias, instalando-se em bancos de areia ou sendo transportados para o mar. Ao longo de milhões de anos, esses depósitos se acumularam até adquirir uma espuma enorme. Seu peso, combinado com a água acima deles, comprimem as camadas, formando outro tipo de rocha, a sedimentar. A rocha sedimentar tende a ser mais delicada do que os cristais, que se formam em condições vulcânicas ou metafórmicas. As características dos cristais. Não importa onde se formem, todos os cristais têm as mesmas características básicas, sob as condições certas. Qualquer mineral ou composto químico pode formar cristais, e os cristais de cada mineral têm todos eles o mesmo arranjo de átomos constituintes, o que se
reflete em formas geométricas visíveis com faces, lados e ângulos. O tamanho do cristal varia de extremamente pequeno e vários metros de comprimento. Os cristais de quartzo rosa, por exemplo, são microscopicamente pequenos ou microcristalinos e se apresentam no que é chamado de forma massiva, na qual pequenos cristais se integram. Nesse tipo de cristal, não se vê em formas geométricas regulares. Muitos membros da família do quartzo são microcristalinos. Geralmente podem se formar em temperaturas relativamente baixas, o que impede a formação de grandes cristais. Formação dos cristais. Os cristais se formam onde quer que haja espaço para crescerem, e sempre que possível distanciando-se uns dos outros. Os cristais seminais começam a se formar no leito da rocha ou na matriz circulante. Muitas vezes a camada microcristalina aparece primeiro, antes da formação de cristais maiores e mais definidos, quando o magma quente permanece em uma temperatura constante por um longo período. A tendência é que se formem cristais maiores. Essa formação é conhecida como pegmatite. Muitos tipos diferentes de minerais podem se cristalizar ao longo de um pegmatite. Às vezes podem até crescer uns dentro dos outros. Soluções ricas em minerais podem se cristalizar onde quer que haja espaço oco criado pelo espaço de gás ou líquido. Dependendo das condições, cristais grandes ou camadas de microcristais podem crescer nesses espaços. São esses os geodos, como são chamados, que muitas vezes encontramos a ametista, assim como ágatas bandeadas. Variação na cor. As variações cromáticas dos cristais são decorrência na quantidades minúsculas de diferentes elementos, que podem produzir impurezas dentro da estrutura cristalina. Na maioria dos casos, a cor cristal depende com essas impurezas alterar a estrutura interna da pedra, mudando o modo como ela reflete a luz. A maioria dos cristais podem apresentar uma gama ampla de cores, o que pode confundir quem não tem muita familiaridade com os cristais. Essa confusão é ainda maior quando o mesmo mineral recebe um nome diferente, dependendo da sua cor. Aprender a reconhecer as minerais pelas quais os cristais costumam se formar, sua variedade de formas e cores e sua aparência quando estão em sua forma natural e quando são polidos, ajudará você a conhecer melhor a energia dos cristais. Energia dos cristais. Há milênios, a humanidade lança a mão nas propriedades dos cristais e minerais, e eles continuam sendo parte integral da nossa vida de hoje em dia. São usados em máquinas complexas, motores, medidores, satélites, até no ônibus espaciais, e também para fazer tintas, corantes e medicamentos. Essas pedras fazem parte até da nossa alimentação, como o caso do sal. Estrutura e forma. As qualidades espaciais dos cristais é aquilo que torna visualmente fascinante e úteis para a tecnologia. Depende de maneira como eles se formam nas entranhas da Terra. Quando são produzidos a partir de soluções superaquecidas, os átomos que constituem se combinam livremente em estruturas estáveis. Cada cristal forma um padrão tridimensional característico de átomos chamado de malha cristalina, e que se repete em toda a estrutura do cristal até que não haja mais átomos livres disponíveis. Quando a disponibilidade dos materiais brutos diminui, a malha começa a reduzir de tamanho. As faces regulares, prismais, formam as pontas e terminações dos cristais. Essas pedras são formas mais estáveis da matéria do universo, por serem as formas sólidas e geométricas ideais. Possuem uma energia que deriva da sua estrutura simétrica e ordenada. O modo como seus átomos são organizados torna os cristais extremamente resistentes a energias externas. Por exemplo, quando sua estrutura é comprimida, muitos cristais irradiam um excesso de energia em forma de luz ou eletricidade. Por outro lado, se um cristal é carregado com uma corrente elétrica, ele responde expandindo-se ligeiramente para acomodar a carga extra de energia. Uma corrente alterada criará uma pulsação regular na estrutura de um cristal de quartzo. Essa energia é usada para substituir o mecanismo dos relógios mecânicos, por exemplo, embora hoje em dia o quartzo usado seja geralmente artificial. A luz através dos cristais. A estrutura reticulada de um cristal determina o modo como a luz atravessa os seus átomos. Alguns minerais do quartzo, por exemplo, permite que a luz passe através deles de forma quase inalterada, embora sua frequência não desacelere fracionalmente. Embora cristais, a luz é dividida em diferentes feixes, criando
efeito polarizado. A turmalina, por exemplo, se apresenta em diferentes cores, dependendo do ângulo em que ela é vista. A calcita reflete a luz, criando uma imagem dupla em sua superfície chamada dupla refração. O comportamento da luz ao encontrar a malha cristalina é o que muitas vezes determina as cores dos cristais. Dos cristais transparentes ou translúcidos. A coloração intensa resultante introduz uma energia muito particular no ambiente, seja um cômodo ou o campo de energia de uma pessoa. Nenhum outro material natural concentra a frequência da luz de maneira tão consciente quanto os cristais. Ressonadores de energia natural. O comportamento dos cristais pode ser explicado nos termos da física, particularmente a física do estado sólido, que estuda as energias dos níveis subatômicos. Não convém aplicar os conceitos da física no contexto da cura ou desenvolvimento espiritual. Os cristais são matéria sólida, mais ordenada à simples do universo, ordem e simplicidade. De qualquer forma, sempre conduzem energias caóticas em um estado de ordem. Esse fenômeno é conhecido como princípio da ressonância. Os cristais podem ser considerados ressonadores naturais de energia. Alguns agentes de cura que trabalham com cristais acreditam que o dinamismo no corpo reconhece a simplicidade ordenada do cristal. De acordo com essa visão, o cristal serve como modelo, como base, no qual as funções autorreguladoras do corpo podem demonstrar mais eficiência, estimulando o movimento na direção da saúde ou da clareza de percepção. Cristais podem ser ferramentas muito eficazes para liberar o estresse emocional e restaurar a calma de pessoas ansiosas. O poder de cura dos cristais. O quartzo ou cristal de rocha desempenha um papel importante em muitas culturas, como instrumento de cura e divinação. O uso popular de joias e amuletos como pedra do signo deu continuidade à nossa relação milenar com as energias sutis dos cristais e das pedras preciosas. Entre as tribos nativas da América do Norte, havia a tradição de usar cristais de quartzo para prever o resultado de caçadas ou batalhas, ou se prescrutava a própria preda. Como de caso na bola de cristal, em busca de indicações de sucesso ou fracasso, ou a pessoa que segurava a luz do sol interpretava a luz refletida de acordo com o lugar em que ela indicava. Em algumas tradições, os curandeiros usavam quartzo para examinar o paciente. Localizavam as áreas enfermas do corpo e depois esfregavam ali o cristal, para eliminar os desequilíbrios nesse caso. Como era o espírito da pedra que promovia a cura, o curandeiro evocava antes do tratamento e agradecia depois. Cerimônias e rituais. Nos tempos antigos, certas pedras representavam um papel importante de cerimônias e rituais. Antigos textos hindus descrevem a origem das pedras preciosas e das suas propriedades benéficas. O coral, a cornalina e a turquesa, a abalone e a obsidiana eram usadas nas Américas em amuletos de proteção. Na América Central, a turquesa e o jade eram os materiais mais usados em ornamentos oferecidos aos deuses. Na Indonésia e Austrália, o quartzo é a principal pedra usada na divinação e na comunicação com os espíritos. Os aborígenes da Austrália usam quartzo como meio simbólico para iniciação de cura e feitiçaria. Nas ilhas do Pacífico, o quartzo é considerado uma pedra do reino e espírito dos ancestrais e deuses da criação. Métodos de cura. Há poucas evidências que os cristais sejam usados como instrumentos de cura e hoje em dia a mesma maneira que eram usados nos tempos antigos. Relatos contemporâneos do Tibete e do Peru indicam que alguns curandeiros dispõem as pedras sobre o redor do corpo do paciente para assim curar doenças. Mas essas pedras normalmente são pedregulhos e seixos em vez de cristais específicos. O método de colocar pedras sobre ao redor do corpo para fins terapêuticos parece ser uma combinação de diferentes tradições. Conhecimentos indianos e tibetanos sobre a anatomia sutil do corpo humano, particularmente sobre os 7 principais chakras, mesclaram-se com teorias de cromoterapia que associam-se partes do corpo com cada uma das cores do arco-íris. Essa interpretação parece ter sido resultado de traduções de textos indianos feitos pela Sociedade Teosófica no início do século XX. Em outro método de cura, os cristais são usados para direcionar ou amplificar a energia terapêutica, que flui no agente de cura para o campo áurico do paciente. Hoje, a cura dos cristais é vista por algumas pessoas só como o modismo e a nova era, e sua reputação não tem melhorado devido a afirmações levianas e não fundamentais,
como a de que os cristais eram usados em uma Atlântida. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilham e até o próximo vídeo.